O ar noturno de Lisboa tinha aquele aroma inconfundível de chuva recente e asfalto quente. As luzes dos postes se refletiam nas poças, enquanto os murmúrios da cidade se misturavam com o eco dos saltos sobre as calçadas. Eu caminhava sem rumo, com a mente presa em uma gaiola de pensamentos da qual não sabia como escapar. Me chamo Catarina. Tenho 26 anos e, se há 5 anos alguém me perguntasse como eu imaginaria minha vida agora, teria descrito algo completamente diferente. Teria falado sobre viagens, liberdade, noites repletas de risos e madrugadas com beijos roubados. Mas minha realidade era outra, um relacionamento estável com um homem que me amava, ou pelo menos era isso que costumávamos dizer um ao outro. Afonso. Alto, elegante, sempre impecável. Um homem com um futuro calculado nos mínimos detalhes, onde eu me encaixava como uma peça perfeitamente ajustada. Vivíamos no bairro de Estrela, em um apartamento espaçoso com vista para o Rio Tejo. Ele me comprava flores toda semana e dizia que eu era seu tesouro mais precioso. E, no entanto, porque eu sentia que algo dentro de mim estava morrendo. A cidade respirava no seu próprio ritmo, mas eu me sentia presa em um ciclo sem fim. Talvez fosse por isso que meus passos me levaram ao bairro alto, onde tudo parecia possível. Onde as pessoas riam sem pensar no amanhã, onde a música sempre tocava um pouco mais alto do que deveria. O bar onde entrei era pequeno, com luz baixa e paredes de tijolos cobertas por cartazes de shows antigos. Tocava um jazz melancólico e o aroma de vinho e tabaco pairava no ar. Eu não procurava nada em especial, apenas um lugar onde pudesse me perder por um tempo. Sentei-me no balcão e pedi um coquetel sem nem pensar. A bartender me olhou com um sorriso cúmplice, como se reconhecesse o tipo de mulher que chega ali buscando algo além de uma simples bebida. Foi então que o vi. Encostado na parede do outro lado do bar, com um copo na mão e um olhar que queimava mesmo à distância. Ele não era o tipo de homem que normalmente me atraía. Tinha um ar despreocupado, daqueles que parecem pertencer a outro mundo, um mundo onde as regras não existem. Vicente. Ainda não sabia seu nome, mas desde o primeiro momento entendi que ele não passaria despercebido na minha vida. Sua roupa era simples, mas com um estilo que exalava confiança. A camisa preta, levemente desabotoada no pescoço, deixava entrever a linha da clavícula. Um detalhe tão pequeno, mas tão perigoso. Fingi não notar. Continuei mexendo minha bebida, observando o líquido âmbar girar no copo, embora sentisse seu olhar fixo em mim. E então, com a confiança de alguém que sabe exatamente o que está fazendo, ele se aproximou. Você não parece o tipo que bebe sozinha, disse, com uma voz grave, apoiando o braço no balcão. Levantei o olhar, encontrando aqueles olhos escuros cheios de perguntas. E você não parece o tipo que deixa uma mulher em paz. Ele sorriu, um sorriso lento, quase preguiçoso, como se minha resposta o tivesse divertido. Tem razão, admitiu, mas algumas coisas não deveriam ficar sozinhas. Sua voz tinha um leve sotaque do Porto, um detalhe que tornava cada palavra ainda mais íntima. Me arrepiei sem querer e amaldiçoei internamente a facilidade com que meu corpo reagia. Eu não deveria estar ali. Não deveria estar falando com ele. Mas, naquele momento, nada disso importava. A conversa fluiu como se o tempo não existisse. Ele me contou sobre sua vida no Porto, sobre como vivia da música, sobre as noites em bares escuros onde tudo se resumia a um violão e um pouco de vinho barato. Sabe qual é o problema do amor? Perguntou de repente, inclinando-se um pouco mais para mim. Eu também me inclinei, como se fosse uma reação natural. Ilumine-me. Ele pousou o copo no balcão e sorriu de lado, como se já soubesse a resposta e só quisesse ver minha reação. Ele sempre chega quando não deveria. Algo no tom da sua voz,
na forma como disse isso, me fez prender a respiração. Porque, no fundo, eu sabia que ele estava certo. E sem perceber, cruzamos um limite invisível. O toque da sua mão na minha foi apenas um sussurro de contato, mas acendeu algo na minha pele, algo que eu havia esquecido que existia. Foi nesse momento que soube que não deveria continuar jogando. Que ele não era seguro. Mas, justo quando pensei em me afastar, ele se inclinou um pouco mais, seus lábios perigosamente próximos do meu ouvido, e sussurrou: "Dance comigo." E meu mundo parou. O som do jazz flutuava no ar, suave, com aquele ritmo que se infiltra na pele e obriga você a se mover sem pensar. Vicente continuava esperando minha resposta. Suas palavras ainda vibravam nos meus ouvidos. "Dance comigo." Não era um pedido. Era uma provocação. Senti o peso do seu olhar sobre mim, a expectativa no seu meio sorriso, a forma como seu corpo parecia estar perto demais e, ao mesmo tempo, a uma distância segura, ainda. Eu podia dizer não. Podia me levantar, pagar minha conta e voltar para casa com Afonso, dormir ao lado dele em nossa cama perfeitamente arrumada e fingir que essa noite nunca aconteceu. Mas eu não fiz isso. Inclinei-me levemente em sua direção, deixando meu perfume pairar entre nós, e respondi com uma voz pouco mais alta que um sussurro: "Se vamos dançar, é melhor que você saiba como fazer direito." E então ele pegou minha mão. E tudo mudou. Ele me guiou até o pequeno espaço onde alguns casais já se moviam ao ritmo da música. As luzes do bar piscavam em tons dourados, refletindo em sua camisa preta, que parecia absorver o pouco de luz que havia ali. "Você tem ritmo?" perguntou, deslizando uma mão até minha cintura. Senti a pressão dos seus dedos, firme, mas sem pressa. "Depende de quem estiver conduzindo", respondi, com uma ousadia que nem eu mesma reconheci. Ele riu, e aquele som se infiltrou na minha pele como uma carícia. A primeira nota nos envolveu e seus passos eram seguros, controlados. Ele sabia dançar. E fazia isso com uma confiança natural que me desarmou. Não eram movimentos bruscos ou previsíveis, mas algo muito mais perigoso, lentos, íntimos, uma conversa silenciosa entre nossos corpos. Minhas costas arqueadas, meu peito roçando no dele sempre que nos aproximávamos demais. Sua respiração quente em minha bochecha, sua mão firme na minha cintura, me guiando sem esforço. Era uma tortura deliciosa. Cada giro roubava meu fôlego, cada toque acidental fazia minha pele arder ainda mais. Eu não tinha direito de me sentir assim com um desconhecido. Mas quando seus lábios deslizaram perigosamente perto do meu ouvido e sua voz rouca me envolveu, soube que estava perdida. "Você dança como se gostasse de brincar com fogo." Fechei os olhos por um segundo e, quando os abri, já não havia volta. A música mudou para algo mais lento, mais sensual. Naquele momento, ninguém mais existia naquele bar. Só ele e eu. Seus dedos traçaram círculos leves nas minhas costas, distraidamente, sobre o tecido do meu vestido. Não era um gesto óbvio, mas o diabo morava nos detalhes. Minha respiração estava irregular. Quanto tempo fazia desde a última vez que alguém me fez sentir assim? Então, aconteceu. Foi um beijo roubado, inesperado e devastador. Não houve aviso. Nem hesitação. Seus lábios roçaram os meus com uma lentidão exasperante, apenas uma provocação. Um toque fugaz que não foi suficiente, mas que deixou sua marca em mim. E, naquele instante, eu entendi o perigo. Não era o beijo em si. Era o fato de que eu queria mais. Quando a música terminou, ficamos ali, imóveis, sua testa apoiada levemente contra a minha, nossas respirações se misturando. Eu poderia ter me afastado. Poderia ter dito que foi um erro.
Mas não fiz isso. Me afastei devagar, ainda sentindo o calor de sua boca na minha. Eu deveria ir, murmurei, embora nem eu mesma acreditasse nisso. Vicente inclinou a cabeça, me observando com uma curiosidade perigosa. Então, por que não vai? Meu coração apertou. Ele sabia. Sabia que eu não queria ir embora. Que estava presa no vórtice que havíamos acabado de criar. Mas eu ainda tinha forças para resistir. Sustentei seu olhar, me virei e caminhei até a saída. Não corri. Não tremi. Mas quando cheguei à porta e senti seu olhar ainda sobre mim, soube que essa história não havia terminado. O ar da madrugada tinha um frio estranho, como se tentasse me devolver a sanidade. Caminhei rápido pelas ruas do bairro alto, evitando olhar para trás, embora sentisse sua presença em cada sombra. Vicente. Ainda podia sentir seus lábios roçando os meus, o calor do seu corpo pressionado contra o meu enquanto dançávamos. Minha pele queimava onde seus dedos haviam deixado um rastro invisível. Foi um erro. Um erro que eu não podia cometer novamente. Cheguei ao meu apartamento em estrelas sentindo-me diferente, como se algo dentro de mim tivesse se quebrado. Afonso dormia. Sua respiração era calma, regular, como se o mundo dele não tivesse mudado nem um pouco. Mas o meu sim. Me deitei ao lado dele, olhando para o teto, com o som da música ainda vibrando na minha cabeça. Fechei os olhos, esperando que o sono me trouxesse paz. Mas, nos meus pensamentos, só havia um nome. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Tentei focar na minha rotina. Cafés da manhã com Afonso, reuniões de trabalho, jantares previsíveis em restaurantes elegantes. Tudo precisava voltar ao normal. Eu precisava esquecer aquela noite. Mas Vicente não permitiu. A primeira mensagem chegou no dia seguinte. Vicente, se pensa que a história acabou, está enganada. Ignorei. Não podia cair nessa armadilha. 2 dias depois, outra. Vicente, ainda pensa em mim, não é? Apertei o celular com força. Não. Eu não ia responder. Mas então veio a foto. Era uma imagem das minhas costas, no momento exato em que eu me afastava dele no bar. O olhar de Vicente ainda me seguia na escuridão. Vicente, ainda pode voltar. Meu coração disparou. Eu sabia que deveria bloqueá-lo. Sabia que deveria esquecê-lo. Mas não fiz isso. Lisboa é grande, mas quando o destino quer brincar, as coincidências se tornam inevitáveis. O vi 3 dias depois, em uma cafeteria no Chiado. Eu estava com uma amiga, tentando recuperar um pouco de normalidade na minha vida. Mas então senti aquela sensação. Um arrepio na nuca. Alguém me observava. Virei a cabeça e o vi. Vicente, sentado em uma mesa perto da janela, com um café na mão e um sorriso perigoso. Como se estivesse me esperando. Nossos olhares se encontraram, e algo dentro de mim se contraiu. Ele não se moveu. Não me chamou. Só esperou. O desafio estava ali. Minha amiga falava sobre algo, mas as palavras dela se tornaram ruído de fundo. Meu corpo reagia antes da minha mente. Eu me levantaria e iria embora? Não. Me desculpei com um sorriso e fui até o banheiro. Mas, assim que atravessei a porta, soube. Ele viria atrás de mim. E ele veio. O banheiro era pequeno, com as paredes cobertas de espelhos. Me apoiei contra a pia, respirando fundo, tentando recuperar o controle do meu corpo. Mas então a porta se abriu, e Vicente entrou. Ele não trancou.
Não perguntou se podia estar ali. Simplesmente parou a 1 metro de mim, com as mãos nos bolsos e o olhar escuro fixo no meu. Eu sabia que você viria, disse com calma. Engoli em seco. Eu não deveria estar aqui. Isso precisa parar, Vicente. Ele sorriu, como se minha resposta o divertisse. Tem certeza? Deu um passo à frente, então, por que não se mexe? Não respondi. Porque eu não tinha uma resposta. Meu corpo queria o que minha mente negava. Ele se inclinou, seu hálito quente roçando meu ouvido. Diga que não me deseja, Catarina. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Eu não conseguia dizer. Não quando sua mão deslizava pela minha cintura, quando sua boca se aproximava perigosamente do meu pescoço. Não quando, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia viva. Quando finalmente me afastei dele, meu mundo estava de cabeça para baixo. Minha amiga nunca notou minha ausência. Voltei para a mesa com as bochechas ardendo e os lábios secos. Vicente não me olhou de novo. Mas antes de sair da cafeteria, ele deixou um guardanapo dobrado sobre a mesa. Quando o abri, havia apenas um endereço escrito em tinta preta. Um convite. Para continuar jogando. Para cruzar um limite do qual não haveria mais volta. Minhas mãos tremiam quando guardei o papel na bolsa. Eu não devia ir. Eu não podia ir. Mas quando a noite caiu, eu já tinha tomado minha decisão. O papel com o endereço de Vicente ainda estava na minha bolsa. Eu toquei tantas vezes ao longo do dia que as bordas estavam desgastadas. Cada vez que meus dedos roçavam a tinta, um arrepio de perigo e antecipação percorria meu corpo. Naquela noite, me olhei no espelho antes de sair. Coloquei um vestido preto justo, de tecido macio, que se moldava ao meu corpo como uma segunda pele. Não era para ele. Não era para Vicente. Era para mim. Para a mulher que eu tinha esquecido. Desci as escadas do prédio com o coração batendo na garganta. Eu sabia que não devia ir. Sabia que, assim que cruzasse aquela porta, não haveria mais volta. Mas peguei um táxi mesmo assim. O endereço me levou a um apartamento no Chiado, em uma rua estreita e de paralelepípedos, onde as luzes dos postes mal iluminavam as calçadas. O prédio era antigo, com varandas de ferro e portas de madeira escura. Respirei fundo antes de tocar a campainha. Não passou nem um segundo antes de a porta se abrir. Vicente me esperava, encostado no batente com aquele sorriso lento e perigoso que me fazia perder o equilíbrio. Achei que você não viria. Eu também. Ele afastou meu cabelo do rosto, deixando que seus dedos deslizassem pelo meu pescoço com uma intimidade que eu não deveria ter permitido. Mas aqui está. E com essas palavras, me deixou entrar. O apartamento cheirava a madeira antiga e vinho tinto. Havia livros abertos sobre a mesa, discos de vinil empilhados em um canto e um violão apoiado no sofá. Caos e arte. Vicente não perdeu tempo. Me encurralou contra a parede com a facilidade de alguém que já sabia como aquela história iria terminar. Diga para eu parar. Eu não disse. Em vez disso, deixei que sua boca roçasse a minha, que sua respiração se misturasse à minha. O beijo foi lento, ritmado, um jogo perigoso entre provocação e entrega. Seus dedos deslizaram pelas minhas coxas, subindo devagar, como se memorizassem cada centímetro da minha pele. Não havia pressa. Não havia culpa. Apenas desejo. Abrasador, impossível de ignorar. Meus dedos se enroscaram nos seus cabelos enquanto sua boca descia pelo meu pescoço. Era demais. Era tudo o que não deveria ser. E, ainda assim, eu não parei.
O sol já estava alto quando saí do apartamento de Vicente, com a camisa dele sobre meus ombros e meu vestido amassado nas mãos. Caminhei pelas ruas de Lisboa me sentindo estranha dentro da minha própria pele. Não era culpa o que me invadia. Era medo. Porque eu sabia que Afonso sabia. E tive a confirmação ao chegar em casa. Ele estava lá. Esperando. Com uma mala aberta sobre a cama e um envelope na mão. Fiquei paralisada na porta. Bom dia, disse ele com a voz calma. Demasiado calma. Demasiado controlada. O envelope tremia levemente em seus dedos enquanto o estendia para mim. Comprei 2 passagens para Paris. Minha garganta se fechou. O quê? Ele sorriu. Frio. Distante. Precisamos de uma mudança de ares. Uma viagem vai nos fazer bem. Meu coração martelava contra o peito. Ele sabia. Ele sempre soube. Vi em seu olhar, na maneira como seus dedos brincavam com a lapela do casaco, na leve inclinação da cabeça enquanto me observava. Afonso. Diga que não foi nada, ele me interrompeu, ainda sorrindo. Não pude. Eu não conseguia mentir para ele. E então, entendi. Essa não era uma viagem para nos salvar. Era um castigo. Uma gaiola dourada. Uma maneira de me manter ao seu lado, de me fazer pagar pelo que eu havia feito. E o pior de tudo era que eu merecia. As passagens para Paris ainda estavam sobre a mesa. Seus bordos dourados brilhavam sob a luz tênue do amanhecer. Afonso ainda dormia, sua respiração tranquila, como se nada tivesse mudado, como se ele não soubesse o que eu havia feito. Mas ele sabia. Cada olhar seu, cada gesto cuidadosamente controlado, cada palavra pausada eram provas de que ele não apenas havia descoberto minha traição, mas estava jogando comigo. A pergunta era, até onde ele levaria esse jogo? Minhas mãos tremiam quando peguei o celular e disquei o número de Vicente. Chamada recusada. Tentei de novo. Nada. Vicente, não posso falar agora. Meu peito apertou com uma sensação que não reconheci de imediato. Medo? Suspeita? Algo estava errado. Saí de casa antes que Afonso acordasse. As ruas de Lisboa estavam frias e silenciosas, como se a cidade prendesse a respiração antes da tempestade. Peguei um táxi até o endereço de Vicente, meu coração batendo contra as costelas a cada quilômetro que nos aproximávamos. Eu precisava vê-lo. Precisava de, o quê? Confirmar que tudo isso valia a pena? Que eu não havia destruído meu mundo por um simples capricho? Quando cheguei ao prédio, algo dentro de mim gritou para que eu fosse embora. Mas já era tarde demais. Subi as escadas, cada passo mais pesado que o anterior. A porta do apartamento de Vicente estava entreaberta, uma fresta de sombras e promessas quebradas. Entrei. E então o vi. Vicente. Ele não estava sozinho. Uma mulher estava em sua cama. Sua pele nua brilhava sob a luz da janela, seu cabelo escuro espalhado pelo travesseiro. Vicente, encostado na cabeceira, fumava um cigarro, seus olhos preguiçosos e satisfeitos. Por um instante, o mundo congelou. Eu era estranha ali. Eu era quem havia chegado tarde demais. Vicente levantou o olhar, me vendo com uma mistura de surpresa e algo mais. Algo cruel. Catarina, sua voz era suave, quase um sussurro. Não havia arrependimento em seus olhos. Nem um traço de culpa. Apenas um sorriso torto, como se tudo isso fosse inevitável. Chegou num momento ruim. O ar do quarto estava pesado.
Cheirava a tabaco, a sexo, a mentira. Minha pele esfriou, meus dedos se crisparam. O quê? Minha voz falhou antes que eu pudesse terminar a pergunta. Como pude ser tão estúpida? Vicente se levantou lentamente, deixando o cigarro no cinzeiro. A outra mulher nem se preocupou em se cobrir. Me olhou com um sorriso vago, como se sempre soubesse o que eu só agora estava descobrindo. O que você esperava? Perguntou Vicente. Cada palavra era uma lâmina. Esperava que eu te esperasse? Que fosse a única. Meu mundo desmoronou em segundos. Cada carícia, cada beijo, cada palavra dita em voz baixa. Tudo tinha sido um jogo. Mas o pior ainda estava por vir. Porque, naquele instante, antes que eu pudesse me virar e sair correndo, Afonso entrou no quarto. O silêncio se tornou insuportável. Afonso fechou a porta com calma atrás de si, como se estivesse esperando exatamente por este momento. Ora, sua voz era fria, quase debochada. Que cena interessante. Minha respiração parou. Como? Olhei para Vicente. Ele não parecia surpreso. E então, tudo fez sentido. Afonso não apenas havia descoberto minha traição. Ele a planejou. Vicente se levantou da cama, pegando sua camisa com calma. Acho que já terminamos aqui, não? Afonso não respondeu. Apenas me observou, com aquela expressão de vitória silenciosa. Você entende agora, Catarina? Meu corpo tremia. O que você fez? Ele sorriu. Apenas deixei que você se mostrasse como realmente é. Meu estômago revirou. Você. Eu soube desde o começo. Cada mentira, cada desculpa. Só queria ver quanto tempo levaria para você se destruir sozinha. Minha garganta se fechou. Eu caí na armadilha dele. Vicente nunca tinha sido uma opção. Ele sempre fez parte do plano. Afonso se aproximou, inclinando-se até que seu rosto ficou a centímetros do meu. Espero que tenha valido a pena. E sem dizer mais nada, ele se virou e saiu. Me deixando ali. Sola. Despedaçada. Perdida. Não sei quanto tempo fiquei naquele quarto. Quando finalmente saí para a rua, o ar frio me atingiu como um tapa. As luzes de Lisboa piscavam à distância, indiferentes à minha tragédia. Peguei o celular com as mãos trêmulas. Nova mensagem de Afonso. O voo para Paris continua de pé. Mas agora só tem uma passagem. A tela ficou borrada pelas lágrimas. A risada de Vicente ainda ecoava na minha cabeça. E, pela primeira vez na vida, eu soube o que era perder tudo. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.